Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor. Hoje nós estamos, como comentamos na semana passada, em um horário diferenciado. Nós estamos com essa programação no período da noite, onde nós estaremos na igreja do Vila Formosa, Batista do Vila Formosa. Os irmãos, se tiverem a vontade, estarão lá. E então nós estamos cultuando aqui pela manhã e louvando ao Senhor para que nós possamos ter também esse momento aqui na nossa igreja. Semana passada nós tivemos um culto com as crianças e foi um culto que tivemos participação de vários convidados, né? Então foi onde eu comentei com a pastora da possibilidade de nós termos esse culto da manhã para ficar, claro, os convidados estando aqui, né, na igreja ou não, ter ciência de que estava à disposição mais um momento de adoração a Deus, mesmo que num horário diferente, né? Então por isso nós estamos aqui para juntos louvar a Deus, agradecer o nome dele. Então vamos nesse momento fazer uma oração para que nós possamos dar início a esse momento de louvor, de adoração. Amém, Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse momento de adoração, te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, reunidos para agradecer o seu nome. Deus, nós te louvamos porque a tua presença esteve conosco ao nosso levantar, a tua presença, Senhor, chegou aqui conosco, Pai, e aqui, Senhor, o Senhor está. E nós pedimos, Senhor, nesse momento, venha permanecer aqui em nossos corações, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, em nome do teu Filho, Pai, que o Senhor possa tocar os nossos corações com a tua palavra, receber o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Nós te amamos e é por isso que aqui nós estamos. Então, Senhor, use, as nossas vidas a teu favor para a tua obra, Senhor, e receba esse momento de louvor e de adoração em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Todos animados? Apesar do frio, vamos nos aquecer, vamos louvar o nosso Deus. Esse primeiro louvor diz que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Amém? Como diziam os salmos, não sei qual agora, mas eu sei que tem os salmos. O Senhor é bom, que agora eu não me recordo, mas sabemos que Ele é bom em nossas vidas em todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins, quando estamos rindo, quando estamos chorando, quando estamos alegres, quando estamos comemorando algo. Em todo tempo Ele é bom, né? Apesar de quando nós estarmos passando por momentos difíceis, achamos que Ele nos esqueceu, ou que Ele não é tão bom assim. Mas Ele está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente acha que Ele não está no controle, que algumas coisas de ruim acontecem porque Ele permite, mas depois Ele tem um propósito para isso, amém? Então vamos louvar o Senhor, declarando que Ele é bom, que Ele é bom o tempo todo.
E às vezes não encontramos isso em pessoas, mas encontramos o nosso Deus. Nós sabemos que nos braços dele, nós podemos descansar. Por mais que estamos cansados, né, com aquela fadiga, sem forças para continuar, mas nós sabemos que nos braços do nosso Deus, nós podemos descansar. Nós podemos correr para os braços dele, como estamos, do jeito que estivermos, destruídos, acabados. Nós sabemos que ele vai nos acolher, ele vai nos acolher, ele vai nos transformar, ele vai nos fazer, ele vai nos transformar novamente.
Efésios 2, 6 e 7. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos teve assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Próximo ficou, que é o Salmo 65, 11 e 12. Não sei, acho que não. Salmo 145, 13. Salmo 125, 4 e vou ler. Glória a Deus. E aí? Vocês três dois? Repetimos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando nós falamos sobre o texto bíblico, irmãos, nós falamos sempre sobre as características de Deus para conosco, e Deus sempre vai nos incentivar a ser como Ele em suas características. Nós jamais vamos ser Deus como Deus é, mas Deus é o nosso exemplo para que nós podemos ter em nós suas características e a sua essência, e a bondade de Deus sobre nós precisa refletir para que a bondade dele, obrigado, Joel, aí Deus então a bondade de Deus vem sobre nós, e os irmãos já devem ter vivenciado isso. Quando você recebe algo, você entrega algo para alguém,
e essa pessoa não te entrega de volta. É uma sensação muito ruim quando você faz algo para alguém e na hora da pessoa te retribuir, ela não te retribui. Então, a gente sempre diz que um bom relacionamento, uma boa relação é uma via de mão dupla, onde você oferece e você recebe. E nós recebemos muito do Senhor. Então, por recebermos do Senhor, é que nós precisamos estar abertos a dar para o Senhor e para o outro. E Deus sempre vai buscar para que nós possamos receber dele e levar aos outros. Amém, irmãos? Que a bondade do Senhor possa nos seguir e nos tornar cada vez mais bondosos. Amém? É só uma reflexão de abertura. E agora eu queria, juntamente com os irmãos, conduzir um momento de oração, antes de nós seguirmos com a mensagem do Senhor. E eu queria te convidar, não vai precisar levantar do seu lugar, mas aí pertinho de você tem alguém, e eu queria que você se aproximasse. Se você já está perto, se aproxima de alguém que está pertinho de você, porque nós vamos fazer uma oração juntos nesse momento, tá? Então você vai se aproximar dessa pessoa e você vai perguntar para ela o motivo de oração, o motivo que ela quer que você ore por ela, e você também vai falar um motivo específico para ela. Porque, como eu disse no começo do culto, um dos objetivos de nós estarmos aqui é para estarmos em comunhão. Se você quiser se levantar e próximo de outra pessoa, também fica à vontade. Um dos objetivos de nós estarmos aqui não é cultuar só, porque, como eu disse, nós fazemos isso em casa. Vocês podem fazer um culto ao Senhor na sua casa. O motivo de nós estarmos aqui é para fazer uns pelos outros. Então é por isso que nesse momento, juntos, nós vamos fazer uma breve oração, onde quem está aí pertinho de você vai te falar o motivo de oração e você vai orar por ele por você. Amém? Se quiser ficar à vontade para segurar as mãos, para estar próximo, sintam-se à vontade, mas nós vamos fazer um momento de oração. Amém? E aí, André, solta essa musiquinha de fundo pra gente enquanto a gente faz essa oração. Eu vou me aproximar do Rubens aqui. Fiquem à vontade, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pela tua casa. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui como teus filhos, Pai, que amamos ao Senhor, que amamos uns aos outros, que estamos aqui por ti e por nós. Senhor, que a tua bondade nos encontre, que o teu amor nos encontre, Pai, e que nós possamos encontrar os nossos irmãos e nossas orações, Pai, porque esse é o nosso objetivo de estarmos nessa casa e nesse lugar. Pai, obrigado por esse momento onde nós levamos a nossa voz para orar, Senhor, uns pelos outros, Senhor, como a tua palavra diz. Temos que perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, Pai, e orar e interceder uns pelos outros, Senhor. Isso é ser cristão, isso é ser, Pai, exemplo seus, Pai. Nós te louvamos por esse momento. O Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui na tua casa. Te louvamos por esse momento, Senhor. A tua presença permaneça nesse lugar diante de cada um de nós.
agradecemos esse momento, Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Como os irmãos bem sabem, Jó passou por tantas situações e o texto deixa bem claro que Jó foi curado, Jó foi transformado, Jó teve a sua vida restaurada, e um desses processos foi no momento em que orava pelos seus amigos. Então lembre dos seus irmãos, lembre da sua igreja, lembre dessa casa, porque nós precisamos abençoar os nossos irmãos, orar uns pelos outros, amém? E dito isso, eu quero conduzir mais um momento de oração. E na verdade o Rubens vai conduzir essa oração. Nós estamos, eu falei a semana passada, digo mais uma vez, nós estamos, irmãos, em um processo, por mais que nós estamos aqui em um culto pela manhã, um culto no horário diferenciado, então naturalmente é muito bom ter os irmãos aqui nessa manhã, mas assim como foi domingo passado, domingo retrasado, nós temos tido alguns cultos que temos tido uma participação muito abençoada. Como eu disse, o domingo passado nós tivemos praticamente 75 participações aqui, contando com as crianças, um número muito bom de participações, nós ficamos muito felizes com isso. Acreditamos que a nossa igreja está em desenvolvimento, está em crescimento, os departamentos, nós estamos batalhando por isso, né? Mas nós precisamos da participação, da oração dos irmãos. Mas ao mesmo tempo em que nós estamos crescendo, né, nós estamos analisando possibilidades de buscando o direcionamento de Deus, tá? Então, como os irmãos sabem, está aberto a participação hoje à noite, às 7 horas, na igreja do Vila Formosa. E nós tivemos uma reunião estamos analisando, orando em prol de que se Deus vai seguir nos dando direcionamentos para uma união, ou se Deus vai continuar abrindo portas para que a igreja siga crescendo. Nós estamos orando e precisamos que os irmãos orem nesse propósito. Abra um coração para entender esse projeto, esse plano, mas deixe Deus ministrar ao seu coração. Haverá uma livre votação, naturalmente, mas Deus precisa direcionar as nossas decisões. Amém? Então, para isso, eu quero que os irmãos, especificamente agora, juntamente com o irmão Rubens, vamos orar pelo direcionamento de Deus nessas nossas decisões. Amém? Mais uma vez. E aí logo após, o pastor já seguirá nos trazendo a mensagem dessa manhã. Amém? Amém, irmãos. Oremos. Senhor, continuando, Pai, sua presença. Quero agradecer primeiramente a cada irmão, a cada membro dessa igreja que está aqui em horário diferenciado para te louvar e para te adorar, a Deus. Só tenho a agradecer a cada um de nós, Senhor. E temos a sua palavra em Provérbios 3, 5, 6, que é: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, ó Pai. E eu creio nessa palavra, Senhor, e eu coloco, Senhor, em tuas mãos agora, sobre a opção de junção, Senhor, com a igreja de Vila Formosa, ó Pai, que o Senhor esteja no caminho, Senhor, o Senhor esteja em nosso entendimento, que seja feita a sua vontade acima de tudo, Pai, que seja feito o melhor para essa igreja, que eu creio que todos aqui querem o melhor, querem que ela cresça, que ela se expanda, ó Pai, que ela alcance esse bairro, Senhor, esteja conosco, Pai, em todos os momentos, ó Pai, em todas as decisões, Senhor, em todo entendimento. O Senhor clareia a nossa mente, o Senhor mostra, Pai, o que nós temos que fazer, Senhor, como foi falado aqui, Senhor. O Senhor é bom, Senhor, sua bondade dura para sempre, ó Deus. É uma característica sua, ó Pai. O Senhor é bom mesmo quando nós não somos bons, Pai. O Senhor é bom mesmo quando estamos em déficit com o Senhor, ó Pai. E nós agradecemos por isso, porque o Senhor é fiel, mesmo nós sendo muitas vezes infiéis com a sua obra, com a sua palavra, ó Pai. Continua, Pai, cuidando dessa igreja, Senhor, cuidando desses membros, Senhor. E ao chegar também, ó Pai, novos membros, que nós possamos saber, Pai, reter esses membros, saber cuidar, Senhor, saber qual a necessidade de cada um, ó Pai. Que é muito fácil as pessoas virem, mas nós também não cuidarmos das ovelhas, ó Deus. Abençoa o pastor, dê sabedoria, Senhor, dê discernimento, ó Pai, que ele possa fazer as melhores escolhas, Senhor. Esteja com ele em todo momento, esteja com a família, ó Pai, que sabemos que a intenção de todos, Senhor, da família, do pastor, é que dê certo, mais certo essa igreja, que tenha mais membros, Senhor, que seja feita a sua vontade aqui nesse bairro, Senhor, que creio que é o desejo não só do pastor, de todos. Cuida da família, Pai, do espiritual, cuida do emocional, Senhor. Sabemos que às vezes é muito cansativo, né, Pai, fazer a sua obra,
cumprir o seu chamado. E o chamado pastoral realmente não é fácil, são só para os escolhidos, Senhor. E creio que tem um servo escolhido aqui, que é o pastor Adolfo, Senhor. Esteja com ele em todo momento, Senhor. Esteja com ele nas fraquezas, nas tristezas, Senhor. Dando ânimo, Senhor, porque às vezes a vida do pastor é muito solitária. Sabemos disso, mas o Senhor está com ele até os confins dos séculos e da terra, ó Pai. É isso que eu te agradeço, e que nós tenhamos um restante de culto ricamente abençoado na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer a presença, de cada um. E hoje, talvez por ser o primeiro domingo nessa nova modalidade, estamos estabelecendo todos os últimos domingos, se for possível, para termos o culto de manhã e também a nossa presença ali na Vila Formosa. E a nossa irmã Nicole teve sua formatura, então muitos irmãos participaram. Creio que terminou um pouquinho mais tarde, E a primeira vez é assim, mas eu fico muito feliz com a presença de todos os irmãos. Nós temos uma providência, estava falando com o irmão Roque, quem puder também ajudar, precisamos colocar ali, talvez um cartaz, orientando que nós não vamos ter o culto hoje à noite aqui, mas teremos na Vila Formosa, Então os irmãos que puderem ajudar nesse sentido. Quero agradecer muito aos irmãos que têm orado, quero agradecer a equipe de louvor, essa modalidade nova. Então agradecemos muito ao irmão Eliseu por essa sugestão, uma ótima sugestão. E eu tenho certeza, irmãos, como eu sempre tenho falado, a igreja, ela tem um grande potencial para Deus realizar a sua obra. Basta nós nos prontificarmos, Então louvo a Deus pela vida dos irmãos, por aqueles que têm cooperado, têm orado, têm se empenhado, e há muitas outras coisas que nós podemos fazer, sem dúvida alguma. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Filipenses no capítulo 1. Depois nós vamos orar agradecendo a Deus, mais uma vez agradecendo a Deus por ter concedido mais um ano de vida, para o nosso querido irmão Rubens. Agradecer a Deus também pela conclusão do curso, da nossa irmã Nicole. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem realizado nas nossas vidas. Filipenses no capítulo 1, podem acompanhar assentados? O que nos diz aqui a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes
e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai amado e querido, nós queremos agradecer por esta manhã que tens, ó Deus, concedido a cada um de nós, nesta oportunidade de estarmos na Tua casa de oração. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Tu aqui nos conduzistes, ó Deus. Se aqui chegamos, é porque o Senhor permitiu que aqui pudéssemos chegar. Nós agradecemos a Deus por todas as situações que tens permitido nas nossas vidas, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Quero agradecer a Deus de um modo muito especial por teres concedido mais um ano de vida para o nosso querido irmão Rubens. Até aqui, ó Deus, tem sustentado a sua vida, tens dirigido, tens protegido e tens usado, ó Deus, de várias maneiras, de uma forma muito produtiva, Senhor. Nós agradecemos muito pela sua vida, pela sua família, de um modo geral. E eu quero agradecer também, ó Deus, porque nossa irmã Nicole pôde completar ou concluir o curso e tens, ó Deus, sustentado esta vida e usado também na tua obra. Continue, ó Deus, a abençoá-la, a usá-la, ó Deus, fortalecê-la, dirigi-la e que todos os seus planos sejam realizados conforme a tua aprovação, Senhor. Obrigado também, ó Deus, por esta vida preciosa aqui no nosso meio. Nós queremos agradecer a presença de cada um e aqueles, ó Deus, que talvez planejaram estar conosco, tiveram algum impedimento, também sintam a tua maravilhosa presença neste dia, que este dia, mais esse dia, ó Deus, seja usado para honra e glória somente de ti, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto, e sei que não é o único, né? Mas nós logo pensamos na igreja. E eu coloquei um título aqui, uma igreja que deixa boa impressão. Irmãos, já pararam para analisar, né? No nosso dia a dia, na nossa convivência? Eu penso que talvez a maioria quer deixar uma boa impressão, né? Quer deixar uma boa impressão onde trabalha, onde estuda, onde convive. Pode ter um ou outro que nem se preocupe tanto. Mas, de um modo geral, nós nos preocupamos, né? Que possamos deixar aquela boa impressão, aquela boa marca. E pensando na igreja, a igreja tem essa incumbência, tem essa responsabilidade. E eu vou dizer que tem até como um privilégio muito grande deixar uma boa impressão. E o texto aqui começa com uma saudação. Os versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, né? Sejam com vocês. Há uma saudação. Por isso aquele costume, né? Talvez alguns poderiam perguntar, por que esse costume? Quando um obreiro, ele sobe, né, para trazer a palavra, ou alguém para conduzir o louvor, graça e paz, irmãos, né? Louvado seja Deus, graça e paz, e assim são saudações que nós vemos, saudações bíblicas. E os irmãos, quando leem a palavra, percebem algumas menções como presbítero, diáconos, pastores, né? Esses três nomes, na verdade, são três títulos que eles são para um só ofício, tá? Então, quando se menciona, e por isso o obreiro precisa reunir esses três títulos. Bispos é um termo de administração, aquele que bem administra. O presbítero é um termo de experiência, né? Aquele que está mais amadurecido. E, na verdade, o obreiro
precisa ter esta qualidade, né, de alguém mais amadurecido, mais experiente, né, que possa orientar o rebanho. E o pastor é um termo de ternura. Como o pastor cuida da ovelha, né, procura alimentá-la, protegê-la, ajudá-la em todos os momentos, né? Então, assim também o pastor como um termo de ternura. Outro destaque que nós fazemos Filipos é onde foi fundada a primeira igreja na Europa. Então começou, quando os irmãos leem lá em Atos capítulo 16, de 12 a 40, podem ler sobre a experiência de uma mulher que a Lídia, né, que ela abriu a sua casa para que a igreja pudesse se estabelecer, tá? Então por isso também o nosso costume, especialmente da nossa denominação, de nós começarmos uma atividade numa casa. Então, por exemplo, esta igreja ela começou na casa da irmã Jô. Depois veio um pouquinho mais perto da praça, né? E ali teve um salãozinho. E quando eu cheguei aqui, era um salão no final desta rua. Ainda tinha o pastor Josias, né? Que estava já praticamente saindo. Depois nós passamos para cá. Mas na casa desta nova convertida, né? Então estabeleceu-se a igreja, tá bom? E esta cidade de Filipos, ela era uma colônia com todos os direitos concedidos, direitos de cidadania quanto a Roma. Então, esse é um destaque importante também, irmãos, que ela teve um bom começo, esta igreja, e esta igreja, ela manifestou qualidades e características que uma igreja precisa apresentar. Por isso esse título, uma igreja que deixa uma boa impressão. E veja, irmãos, a igreja, como eu tenho falado, somos nós, tá? Essa igreja poderia mudar de sede, como eram algumas das nossas sugestões, né? Unir-se com outra igreja, talvez até sair daqui, mas a igreja somos nós. Realizar cultos aqui só no terreno, mudar todo aqui o espaço físico, nós poderíamos, que a igreja somos nós. Então, cada um de nós tem a responsabilidade por esta boa impressão. Porque, veja, irmãos, o nosso corpo, ele é formado por vários membros. E cada membro do nosso corpo, quando ele está em ação, em atividade, ele denota alguma coisa do próprio corpo. Tá? O que a mão está apalpando, o que os olhos estão vendo, o que os ouvidos estão captando, onde os pés estão indo, tá? Então todos os membros do nosso corpo, na sua ação, na sua função e na sua atividade, representam o corpo num todo. Por isso, irmãos, cada um de nós tem responsabilidade por esta impressão que seja boa, por esse testemunho que seja bom. E eu fiz o destaque, irmãos, como algumas vezes eu tenho feito nesse texto aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses, que ele escreve elogiando. Veja que interessante, né? Ele escreve elogiando. E Paulo era um homem muito enérgico, porque ele foi preparado aos pés de Gamaliel, ele sempre foi muito exigente, né? Um homem muito preparado. Então, quando ele via oportunidade para elogiar, ele elogiava. Quando via oportunidade de talvez apresentar alguma disciplina, uma correção, assim ele também o fazia. Então aqui nós vemos palavras sinceras da parte de Paulo, quando ele elogia e ele parabeniza esses membros ali de Filipos, tá? Então uma igreja que deixa boa impressão. Uma igreja que deixa boa impressão, conforme o verso 3, é a que deixa boas lembranças de sua atuação. Será que nós juntos aqui temos deixado boas lembranças da nossa atuação neste bairro? Que o nosso aniversário agora, em finalzinho de agosto, comecinho de setembro, nós estamos planejando primeiro sábado de setembro, né, para ter
comemoração do nosso aniversário, como igreja organizada, nós vamos completar 24 anos, então será o 24º aniversário. A igreja já vinha atuando como um grupo, né, desde 94. Aqui eu cheguei em 96, mais precisamente em 97. Mas veja aqui o que traz o verso 3. Então, aqui deixa boas lembranças em sua atuação. Sempre quando olhar a história, né, a sua vivência, anos passados, pode chegar a essa conclusão. Olha, há boas impressões, há boas marcas, né? Como naquela galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, quando cita vários personagens e as suas atuações, né? Tendo eles deixado esta marca para o povo de Deus. Então, verso 13: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Então, Paulo deu graças a Deus e os elogiava e os parabenizava por tudo quanto eles haviam feito, né? Então, por tudo quanto lembro de vocês. Veja que palavras, irmãos, tão encorajadoras. Quando alguém chega, talvez se nós pudéssemos ter uma palavra, em algum momento, daquele membro fundador de muitos anos, dizer assim: olha, irmãos, eu tenho boas lembranças da igreja, por isso, por aquilo. Isso é gratificante, isso nos anima na nossa caminhada. Também, irmãos, a igreja que deixa boa impressão, conforme o verso 4, a que se apresenta como motivo para sempre estar em oração, e um motivo com alegria. Sabe, irmãos, quando alguém, um grupo, né, um evento, algo nos impressiona, nós estamos sempre orando com alegria. Isso é muito bom, que o verso 4 diz, né? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então nós já vimos que é uma igreja que ela causa boas lembranças, né? Tem motivos para causar boas lembranças, e ela também é motivo das orações. Foi motivo das orações de Paulo, e Paulo fazia com alegria as orações. Isso é muito bom, irmãos, quando nós vemos um grupo que está atuante na presença de Deus, e nós agradecemos: Senhor, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos por esta igreja, por este grupo que está atuando, está trabalhando. Irmãos, isso é muito bom mesmo. Uma igreja que deixa boa impressão, a que sempre coopera. Então é a koinonia, né, no grego. Então veja no verso 5: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Dou graças a Deus pela participação, pela cooperação. Eu sempre tenho falado, irmãos, que toda a programação, todo evento, né, como esses que nós temos aqui, temos programado, como este ali que vamos estar juntos na Igreja Batista de Vila Formosa, é muito importante que haja a cooperação, porque, irmãos, o espaço físico está sempre aí, não muda, né? Às vezes nós fazemos alguma reforma, às vezes mudamos alguma coisa, mas de um modo geral está aí fixo, né? Está aí estático, mas as nossas vidas é que fazem diferença, como a presença dos irmãos nesta manhã. Nós só estamos podendo realizar esse culto, claro que primeiro pela direção do nosso Deus, mas os irmãos estão presentes, para que pudéssemos ler a Bíblia, pudéssemos cantar, pudéssemos orar, não é? Se ninguém viesse, então nós teríamos que dizer: olha, vamos marcar uma outra data, não é? Mas os irmãos estão aqui. Então isso é muito importante, a cooperação. Então a igreja que deixa boa impressão é a igreja que coopera. A igreja que ela deixa boa impressão é que é instrumento no plano de Deus que tem para a sua igreja. No verso 6: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a igreja que causa boa impressão é esta igreja
que é usada no plano de Deus. E é contínuo, irmãos. Tudo que o nosso Deus tem feito através desta igreja e continuará fazendo. É uma história da qual somos aí participantes, instrumentos na mão do nosso Deus, e assim as impressões boas vão acontecendo e vão ficando fixas, né, na vida daqueles que cooperam e daqueles outros que tomam conhecimento da nossa obra. Irmãos, no verso 7, a parte A, Paulo os aprovava. Veja que interessante, uma igreja que causa boa impressão, uma igreja que recebe esta palavra de aprovação. Então, o verso 7, na parte A, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração. Então, ele mencionava isto com uma palavra, como um sentimento de aprovação por aqueles irmãos. E na parte B, a que participa de todas as experiências, é a igreja que causa boa impressão, tá? Então, veja, todos nós temos que participar de todas as experiências da igreja. Então, a igreja está lutando, orando, se empenhando pelo crescimento. Estamos juntos, né? Então, há irmãos que estão aqui juntos, que querem o bem da igreja. Haverá o tempo que a igreja estará lotada, com mais atuação ainda. Continuamos juntos. Continuamos juntos no momento de aniversário. Continuamos juntos no momento de um velório, né? Da partida de um querido irmão nosso. Também estamos juntos. Ali, chorando com ele, no momento de festa, nos alegrando com ele. Então Paulo também destacava que esta igreja, deixa boa impressão, está junta nesses momentos. No verso 8, irmãos, a igreja que deixa essa boa impressão, a que pela sua boa atuação sempre deixa saudades para um novo encontro, né? Então verso 8 nos traz assim a palavra do Senhor: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E aí nós pensamos, irmãos, tanto cada um de nós, na nossa participação, se sentimos saudade dos cultos, falta de retornar, né? Aquele desejo de retornar, e aquele que vem também como um visitante. Ah, que igreja tão acolhedora, que igreja alegre, né? Que igreja tão boa, eu quero voltar. Então, a igreja que ela causa essa boa impressão é a igreja que deixa saudades, né? Saudades, todos aqueles que participam, olha, eu quero voltar, senti vontade de voltar. Como Paulo mencionou, dou testemunho da saudade que tenho de todos vocês. No verso 9, irmãos, a igreja que deixa boa impressão, a que vive e pratica o verdadeiro amor continuamente, alcançando conhecimento e percepção. Veja no verso 9, também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. O amor, ele resume todos os mandamentos e estatutos do nosso Deus. Há mandamentos relacionados ao homem e há mandamentos e estatutos relacionados ao nosso Deus. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, amamos ao nosso Deus sobre todas as coisas. Vivemos o verdadeiro amor descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, essa igreja, ela teve esse destaque também pela prática e a vivência do verdadeiro amor. Então, isso que deve acontecer no nosso meio sempre, irmãos. O verdadeiro amor sendo praticado, sendo vivenciado, para que a igreja possa deixar essa boa impressão. E o verso 10, irmãos, a igreja que deixa boa impressão, a que tem discernimento espiritual, né? Com esta fase que estamos vivendo agora, nós estamos orando, os irmãos estão orando, há irmãos que estão jejuando. Nós declaramos aquela semana para que estivessem em jejum,
E eu pude fazer, até falei para os irmãos, eu fiz um jejum num dia que eu programei fazer, e outros 2 dias, o Senhor conduziu de uma maneira que fiz mais 2 jejuns sem programar, mas estive sentindo a presença de Deus e o fortalecimento de Deus. E nós estamos buscando o discernimento, qual é a vontade do Senhor para a sua igreja, que a igreja é do Senhor, não é? Nós somos seus servos, nós somos submissos ao nosso Deus. Mas veja que a igreja que ela deixa uma boa impressão é aquela igreja que tem discernimento espiritual, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, né? Veja a grande responsabilidade, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Irmãos, para nós aprovarmos, para nós percebermos se determinada atitude, a ação, pode contar com a aprovação, precisamos do discernimento, para que o nosso coração esteja em paz nas decisões. Esse discernimento, ele é promovido pela presença e a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. E irmãos, para finalizar, o verso 11 nos traz uma igreja que deixa uma boa impressão, é a que externa o fruto do Espírito Santo. Tivemos muitas mensagens sobre o fruto do Espírito Santo, nos seus 9 aspectos, não é? Ou nas suas 9 virtudes. Uma igreja que deixa boa impressão é a igreja que externa o fruto do Espírito Santo. Uma árvore, quando nós chegamos perto daquela árvore frutífera, né? Você vai olhar para ela, no tempo certo, ela vai arrebentar os seus frutos. E nós vamos ver aqueles frutos nos galhos. Nós não podemos dizer, com essa árvore está tudo bem, está no tempo dela apresentar frutos e ela não apresenta. Da mesma forma, irmãos, isso é natural e isso é esperado, que os frutos possam rebentar. Nas nossas vidas, irmãos, esse fruto do Espírito, uma vez que nós o temos, uma vez que o Espírito Santo habita nos nossos corpos, esse fruto, ele será externado, ele será vivenciado, tanto amor, alegria, paz, né? Domínio próprio, tudo, os 9 aspectos e as 9 virtudes, né? Elas serão externadas na nossa vivência, no nosso modo de viver. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, na aplicação da sua palavra para cada um de nós. Eu quero novamente orar, agradecendo ao Senhor, depois o irmão Eliseu continuará aqui na condução deste culto. Soberano Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que tem nos orientado como devemos viver, como devemos atuar, como igreja que somos do Senhor. Ó Deus, nós lemos com muita alegria as palavras de Paulo, parabenizando nossos irmãos já naquele tempo, na atuação como igreja. Nós, ó Deus, pedimos que venhas moldar essas qualidades, essas características nas nossas vidas, para que possamos com o nosso coração em paz, saber que o Senhor está nos aprovando, para que nós saibamos que nós como igreja estamos deixando esta boa impressão para todos que acompanham. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, por mais essa mensagem abençoada nos nossos corações. Nós estamos aqui para deixar uma marca. Nós estamos aqui para sermos exemplos de Cristo e como igreja é da mesma forma. Nós precisamos deixar uma marca e estamos batalhando por isso. Meus irmãos, quero convidá-los agora para ofertar ao Senhor. Se você trouxe aí a sua oferta, é o momento de você
trazer ao Senhor a sua oferta. Pastor, eu queria pedir ao pastor, se puder nos auxiliar nesse cântico. O pastor conhece bem? Sim, o pastor nos auxilia nesse cântico. E nós vamos louvar ao Senhor com o cântico. E os irmãos fiquem à vontade para vir trazer a sua oferta, o seu dízimo, os valores que você propôs diante do Senhor para abençoar a obra do Senhor. Amém? O Senhor nos concede e nós retribuímos a obra do Senhor, sendo grato a eles e adorando e louvando Ele também com os nossos bens. Amém? Nós tivemos, a gente vai passar aqui, né, irmão Ismael, né? A letra vai passar? Zé, põe a letra lá. Se não, tem alguns exemplares do HCC, veja o número. Qual que é o mesmo número? Acho que a capa ficou lá. Você lembra o número aí, irmão Eliseu? Barnabé já está aí aberto ali, no Rodrigo. Se for passar a cópia. Ah, então tá. Pensei que nós não íamos ter a cópia, a projeção, né? Se vocês quiserem cantar em pé, né? Para cantar mais, soltar mais as vozes aí, né? Traga sua oferta, sua contribuição. Sabe o que fazer e não se faz.
Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que abençoam a casa do Senhor. Deus possa prosperar, abençoar, que não falte para nenhum dos irmãos. Amém, irmãos? Agora nós vamos para os nossos lares, mas vamos concluir esse momento com o último cântico. E desejando para que os irmãos sejam abençoados, que a bênção do Senhor nos siga, que Deus abençoe a família de cada um dos irmãos. Ele é um dia abençoado, então vamos todos juntos louvar o Senhor com mais esse cântico. Amém? Assim que terminar, meus irmãos, a Rose convidou os irmãos para darem uma passadinha lá embaixo para acompanhar os parabéns das crianças que fizeram aniversário esse mês. Amém? Então, quando for embora, dá uma passadinha no salão de baixo. Amém? A bênção.